Segunda epístola do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no seu capítulo 4, verso 1 diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. No próximo domingo, segundo domingo de dezembro, se comemora uma data importante. Não sei se você sabe, prezado ouvinte, mas é o Dia da Bíblia. E a pergunta que fazemos: é importante comemorar essa data? A Bíblia é importante para a sua vida? A Bíblia tem sido o seu guia? Tem sido, como diz o salmista no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? Você tem se guiado pela palavra do Senhor? A palavra do Senhor é relevante para a sua vida? É relevante para a sua cidade? É relevante para a sua igreja? É relevante para esta nação brasileira? Qual a distinção que hoje é dada à palavra de Deus? A palavra de Deus é uma autoridade final para a sua vida? Ou é simplesmente mais um livro de consulta, como colocado nas mesmas proporções e nas mesmas peso de outros livros? São questões que nessa data devemos fazer uma reflexão da importância ou não da palavra de Deus para as nossas vidas. E aqui nós encontramos uma orientação que o apóstolo Paulo está dando nas suas chamadas cartas pastorais ao seu cooperador. Muito mais do que cooperador, ele o considerava como um filho na fé, numa ligação muito íntima, muito prazerosa, muito bonita, quando nós vemos uma pessoa com mais idade, mais experiente, vendo aquele jovem que tinha talentos e já era um pastor de igreja, como foi pastor na igreja de Éfeso. Nós vemos o cuidado que o apóstolo Paulo tem nessa orientação sobre a fidelidade e o zelo na pregação. E a pregação é a principal arma que nós temos em nossos dias,
porque proclamamos o Evangelho de salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é palavra humana que pregamos, mas pregamos a palavra de Deus. Somos agentes humanos, mas pregamos não palavras de homens, mas a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo nesse texto, nesses versos lidos. E ele começa dizendo: conjuro-te. Essa palavra é uma palavra muito forte, que significa peço encarecidamente, como que rogo. É uma palavra que tem um peso muito grande, e ele coloca perante Deus e Cristo Jesus, mostrando aqui a distinção da grande doutrina da Trindade. E ele fala que Cristo Jesus há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então ele coloca autoridades absolutas para esta orientação que ele vai dar para Timóteo. E aqui chamo a atenção para o fato do que nós podemos considerar a pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? É você pregar a palavra. É o que nós encontramos aqui. A primeira orientação que o apóstolo Paulo dá para Timóteo é: prega a palavra. Não prega sob a palavra. Porque se pregarmos sob ou sobre a palavra, nós podemos incorrer em erros. Podemos colocar coisas humanas e sairmos da intenção que o texto quer nos mostrar. A orientação que Paulo dá é: prega a palavra. E ele diz mais: insta, isto é, exorta, chama atenção, quer seja oportuno, quer não. Isso significa em toda situação, seja ela boa ou má, a palavra deve ser proclamada. Repreende, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então são expressões que é muito importante de observarmos. Nós que ouvimos, pregamos, ouvimos sermões, e você, prezado ouvinte, que está sintonizado hoje neste programa, o que você tem ouvido? Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. Esta palavra longanimidade é uma palavra que vem daquilo que Paulo ensina em Gálatas capítulo 5, sobre os chamados frutos do Espírito, com temperança, longanimidade, com amor, domínio próprio. Então, o pregador, ele tem que ter essas características que não são dons naturais, mas são dons espirituais que Deus concede
ao seu servo, à sua serva. E ele diz mais, e doutrina. Porque são características em que a pessoa pode cometer um deslize, falar coisas que não estão condizentes com as chamadas sã doutrina, que é o que o apóstolo Paulo, ele procurou dizer isso não só nesse verso, mas como, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20, ele diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, são situações em que a palavra precisa ser anunciada. Ele diz em 1 Timóteo 4:13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, aquele que anuncia, o porta-voz da palavra, ele precisa estar dentro desses parâmetros que encontramos aqui no verso 2 de 2 Timóteo 4. Prega a palavra, insta, corrige, repreende, exorta e aplica a doutrina. Também ele diz em 2 Tito, Tito capítulo 2, verso 15, ele diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Daí a importância que podemos ver nesse texto, em que a pessoa que vai utilizar das Sagradas Escrituras, ela precisa entender que o dever que ela deve ter é pregar a palavra. E como podemos pregar na sua essência, naquilo que Deus requer de cada um de nós? Hoje nós vemos, por exemplo, muitas pessoas falando sobre estratégias de crescimento de igreja. Se falam muito nisso, olha, vamos fazer esse método, vamos fazer aquele outro. Mas o verdadeiro método, por exemplo, para o crescimento da igreja, nós encontramos no modelo da chamada igreja primitiva. Não existe método melhor. Muitos querem descobrir novamente a roda, mas a roda já foi descoberta pelos apóstolos, e nós temos que seguir o modelo da igreja primitiva. E o modelo da igreja primitiva qual era? É oração e palavra. Não que outros trabalhos não sejam importantes, como nós encontramos em Atos capítulo 6, quando as pessoas, de uma certa forma, até os apóstolos, estavam distraídos servindo às mesas. Mas eles sentiram que aquela atividade que eles estavam fazendo, outros poderiam fazer. Assim eles delegaram, oficializaram diáconos para ajudá-los nessa tarefa. E diz o texto de Atos 6 que eles estariam envolvidos com
a oração e a palavra. Hoje, muito se questiona sobre a atividade pastoral. E o pastor devia fazer isso, devia fazer aquilo, mas o principal atividade, podemos chamar o trabalho de um pastor, é se preparar na palavra. Quanto tempo um pastor tem que se preparar para a palavra? Às vezes ele prega no culto de terça, às vezes ele é chamado a pregar numa quarta-feira, numa congregação, numa subsede, às vezes ele é chamado a pregar numa quinta, às vezes no sábado, às vezes no domingo. E para ele se preparar, quanto tempo ele tem que ficar se preparando na palavra? Ou ele vai chegar lá, vai olhar na internet, ou vai pegar um modelo de um outro pregador, ou vai pegar um livro qualquer que fala de homilética e vai ler? Será que esta é a maneira correta? A maneira correta é ler o texto, se inteirar do texto, mostrar o que é mais importante nesse texto. Por isso, ao meu modo de ver, a melhor pregação é a pregação expositiva. É a pregação em que estamos pregando sobre a Bíblia. Fazemos isso aos domingos pela manhã, quando pregamos sobre o livro de Efésios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E infelizmente hoje, quando ouvimos algumas mensagens, a pessoa começa a falar de um texto, de um livro, e aí ela começa a viajar. Viaja para o Gênesis, depois para os chamados profetas, e fica uma miscelânea e sai totalmente do texto inicial que serviu de base para a sua pregação. O texto precisa ser explicado. E essa explicação do texto é o que os teólogos chamam de exegese, que significa uma palavra grega que significa tirar o que está no texto, expor o texto, aquilo que o texto está querendo nos informar. Mas pode haver o erro de a pessoa fazer uma exegese, ela tirar as suas impressões do que ela acha do texto. Por isso, no caso, um dia da Bíblia, nós precisamos ter vários exemplares da Bíblia, precisamos ter dicionários, concordâncias, que possam nos ajudar como ferramentas para a nossa formação com relação àquela passagem, aquele livro que estamos meditando. Um pregador, um estudioso, você que é, por exemplo, professor da escola bíblica dominical, você precisa ter uma pequena estante, livros, onde você possa estar sempre estudando a palavra do Senhor, para que você tenha o conteúdo quando tiver oportunidade de proclamar a palavra do Senhor. E uma outra
importante missão da palavra é o que esse texto que eu li, esta proclamação que eu fiz, pode ser aplicada aos corações dos ouvintes. Será que esta palavra tocou os corações, falou com os corações? Então era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo, e eu julgo importante para os nossos dias, especialmente nos dias que vamos estar comemorando no próximo domingo, o Dia da Bíblia, a autoridade que a Bíblia tem sobre as nossas vidas, que deve ser a única regra de fé e prática normativa para as nossas vidas. Não podemos sermos liberais, mas temos que ter a palavra de Deus como nossa bússola, como nosso guia, como orientação para aquilo que devemos tomar como decisão nas nossas vidas. E aqui ainda queria ver como, por exemplo, neste 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, que Paulo diz aqui, lendo também o verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Essas palavras são palavras que para Paulo serviam de exemplo. Ele está se referindo à sua avó, Loide e Eunice, e à sua mãe, que foram pessoas, não sabemos se ainda eram pessoas vivas, mas que foram pessoas que conduziram Timóteo a esse aprendizagem. E também podemos incluir o próprio apóstolo Paulo, que foi o seu instrutor. E ele diz mais no verso 15: e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você sabe o quanto a idade que um pai judeu tinha para ensinar seu filho sobre a palavra de Deus? Esse pai começava a instruir a criança com 5 anos de idade. Era esse o costume de um pai judeu ensinar o seu filho. E hoje, como estão essas criancinhas com relação à sua presença na casa do Senhor? Você que é pai, você que é mãe, você que tem responsabilidade sobre uma criança, você tem trazido a sua criança na escola bíblica dominical? Você tem incentivado a ler a Bíblia? Você compra uma Bíblia, hoje tem até Bíblia com características infantis para o seu filho, para a sua filha? Então nós vemos que este jovem, ele deu um bom fruto na sua vida adulta para com Deus. E Paulo diz mais, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Por isso, conjuro-te neste dia, diante de Deus e de Cristo Jesus, que você pregue a palavra, insta, quer seja num momento agradável, num momento desagradável, corrige, repreende, exorta, mas exorta com longanimidade, com amor e com doutrina, para que realmente surta o grande efeito que a palavra de Deus veio nos trazer, conforme resumo em João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.